Você já passou por algum tipo de perseguição ou dificuldade por querer ser fiel à palavra de Deus? Ou talvez algum momento desconfortável, ou sentiu sozinho, inseguro, simplesmente porque queria fazer o que é certo? Se você já passou por uma situação dessa, ou se você tem medo de passar em algum momento, fique tranquilo, pois o programa Adoração irá trazer um conforto especial para você. Então fique conosco, pois o programa Adoração, seu encontro com a palavra de Deus, só está começando. Eu não te conheço, mas eu tenho uma certeza, que a sua vida deve ser muito corrida. Não importa se você trabalha fora de casa, trabalha em casa, atividades, família, a nossa vida é muito corrida. E por isso que algumas ferramentas, elas são fundamentais para ajudar a nossa vida. Seja ferramentas domésticas, mas também ferramentas para ajudar a nossa vida espiritual. E é por isso que nesse momento, que é um momento geralmente onde a gente dá alguma coisa boa para você que está nos assistindo, eu gostaria de mostrar uma ferramenta aqui da Novo Tempo que pode te ajudar a estudar a Bíblia. É a nossa instrutora bíblica virtual, A Esperança. E a facilidade dela é porque toda ela é no WhatsApp. Então é muito fácil você mexer, estudar, perguntar, conhecer algum assunto, inclusive até estudar a Bíblia com outras pessoas que você gostaria que conhecessem a palavra de Deus. Então, para mexer nela é muito fácil. Você tem duas opções. A primeira é entrar no link novotempo.com/esperanca. É bem simples, você só vai para o seu navegador aí, clica aí no Chrome que aparecer, digita novotempo.com/esperanca, ou senão você pode adicionar o contato, mais simples ainda. Você adiciona o contato 12 98200 0062 e você envia apenas Olá Esperança. Então, vou repetir o número, 12 98200 0062 e você envia daí o comando Olá Esperança. Se você puder fazer agora, pode fazer. Se você não puder, tira uma foto, tira um print da tela e você faz aí no momento que for mais oportuno. Mas faça porque com certeza será uma bênção você estudar um pouco mais a palavra de Deus de uma maneira bem prática. Bom, vamos começar a temática de hoje fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de abrir a sua palavra e entender um pouco mais da sua mensagem para nós. Esteja conosco, abrindo nosso coração e nos dando entendimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já passou por uma experiência de uma turbulência ou de uma tempestade. Alguma experiência que não é muito confortável. Pode ser que você passou andando num avião, num barco ou até de carro também. Seja qual for o transporte que você passou por essa experiência, uma coisa eu tenho certeza, essa experiência nunca é legal. Você pode sentir medo, insegurança, até temor pela sua própria vida. No carro, se você já passou, você não consegue ver muitas coisas na sua frente, você começa a dirigir ali quase que no automático e o vento vai empurrando o carro, você passa por um momento de agonia. E se você já passou num avião ou no barco, você sabe que chacoalha bastante, você sente o medo. São momentos de profundo temor e angústia. E nesses momentos, nós geralmente temos 3 tipos de pessoa. E vê qual que você é. Nós temos as pessoas que elas são mais positivas, e essas pessoas elas tentam animar as outras pessoas, falando que está tudo bem, para ficar tranquilo, não vai acontecer nada demais. Nós temos um segundo grupo, que são pessoas que são mais altruístas. Então, o objetivo delas nesse momento é ajudar as outras pessoas, ver como é que elas estão, certificar que todas estão em segurança. E nós temos um terceiro grupo também, que é muito comum, que é o grupo das pessoas que são mais negativas. E esse grupo fica um pouco mais assustado ainda. Acha que pode acontecer uma coisa pior, pode talvez o carro capotar, o avião cair. É o grupo das pessoas que ficam talvez um pouco mais de medo. As turbulências da nossa vida, elas podem ser causadas por momentos de tensão,
de estresse, elas podem ser causadas por problemas de dificuldade mais pessoal ou familiar, ou até elas podem ser causadas por pessoas que infelizmente não querem o nosso bem. E acaba sendo algo um pouco comum às vezes. A Bíblia, por exemplo, conta de personagens bíblicos que tiveram que ser fiéis em situações totalmente desafiadoras. Eram pessoas que passaram por catástrofes naturais, mas pessoas que especialmente sofriam perseguição de pessoas que não queriam o sucesso delas. Um exemplo claro na Bíblia que a gente tem é a rainha Esther, que era uma pessoa com uma certa autoridade, mas mesmo assim sofre perseguição, não só ela, mas todo o povo judeu ali naquele contexto, e inclusive sofre um decreto de morte para tentar tirar ela do poder. Nós temos um outro caso bem conhecido, que é o caso de Paulo. E Paulo, ele passou por perseguições, todo tipo de sofrimento na vida. Ele tinha uma vida quase de peregrino, fugindo, ameaças de morte, ameaças de fogo, de barco, todo tipo de ameaça, mas inclusive de pessoas que queriam matar ele. Nós temos Moisés, que Moisés realiza um grande milagre, vários grandes milagres, mas você começa a história de Moisés ali já com uma perseguição aos bebês judeus, e Moisés, ali através da sua família, consegue então sobreviver a essa perseguição, até que ele cresce e ele agora tem um objetivo recebido do próprio Deus, que é de salvar os judeus. Mas quando ele vai falar com o faraó, uma pessoa que está seguindo Deus, Moisés, ele sofre porque faraó quer matar ele. O povo começa a ficar com raiva dele, porque a cada praga que ia e vinha, parecia que os judeus sofriam mais e que eles não seriam libertos ali do faraó. Então, outra pessoa que sofreu. Várias outras pessoas na Bíblia, como por exemplo Elias, mas uma pessoa chama muito a minha atenção, que é Daniel. Daniel e seus 3 amigos, eles são levados, você já conhece em Daniel 1, a história, o relato, mas eles são levados bem novos para a Babilônia. Eles tinham aproximadamente de 13 a 17 anos quando eles chegam num reino totalmente diferente de onde eles viviam até então. Possivelmente estavam com muitas incertezas sobre a sua família, que havia ficado em Israel, o futuro deles, e era uma vida agora de muita provação. A Babilônia era um centro religioso com centenas de deuses pagãos, centenas de práticas imorais. E agora aqueles jovens que tinham por volta de 15 anos precisavam ser fiéis a Deus num ambiente que era totalmente desconfortável, totalmente desfavorável. Muitas vezes a fidelidade daqueles jovens gerou situações onde recebem ameaças de mortes, momentos complicados que estão relatados no livro de Daniel. E talvez por conta de tantas histórias que você provavelmente conhece, mas com uma alta dose de aventura, que são os milagres, as histórias que acontecem nesse livro, as histórias de Daniel e de seus amigos se tornam muito conhecidas. Nós temos, por exemplo, o sonho da estátua gigante, a fornalha ardente onde os amigos de Daniel são jogados. Daniel e os seus amigos, eles não comem o banquete já no primeiro capítulo e podem sofrer uma consequência até de morte ali, mas Deus opera um milagre. E a história que nós iremos estudar talvez hoje um pouco mais a fundo, talvez de todas as histórias seja a mais conhecida. Ela é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a história de Daniel na cova dos leões. É por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel 6. A gente não vai ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo grande, mas a gente vai ler os primeiros versículos ali, uma boa quantidade de versículos de uma história que talvez você conheça. As crianças conhecem essa história, geralmente gostam, é uma das histórias que elas mais gostam, e é uma história que traz profundas aplicações espirituais. Daniel 6, vamos começar a ler a partir do primeiro versículo, diz assim: Dario decidiu construir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porém ele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre o reino. Então os presidentes e os sátrapas
começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nenhuma culpa, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro. Então disse os homens: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuramos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Versículo 6. Então esse presidente e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os profetas e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram e o rei baixaram um decreto e sancionaram um interdito, ordenando que todos aqueles que próximos 30 dias fizeram um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem que não seja o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, a janela abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: este Daniel, que é exilado de Judá, faz pouco caso ao Senhor, ó rei, e o interdito que o Senhor assinou, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e lhe disseram: lembre-te, ó rei, que há uma lei dos medos e uma lei dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o Senhor sancionou possa ser mudado. Então o rei ordenou e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do rei, para que nada se pudesse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. O contexto dessa história que nós lemos, ele é tenebroso. O rei Beltesazar, rei e filho de Nabucodonosor, parente de Nabucodonosor, havia organizado uma grande festa na Babilônia. Nós temos isso já claro no capítulo anterior, em Daniel 5, para mais de 1000 pessoas importantes do rei. A Babilônia era uma das cidades ali da época mais seguras do mundo. Haviam muralhas que eram muito altas, uma defesa, um sistema quase que intransponível. E tinha suprimento naquela cidade para mais de 20 anos, caso a cidade fosse sitiada, fosse cercada e as pessoas não pudessem sair da cidade. Não havia o que temer se você fosse um morador da Babilônia. E no meio dessa festa que o rei estava promovendo, várias pessoas estavam lá, e ele tem a ideia de trazer utensílios do templo de Jerusalém. Naquela época, quando Nabucodonosor havia ainda invadido o templo, havia levado os refugiados como Daniel, e havia levado várias coisas do templo. E era um sinal de que o Deus da Babilônia era mais poderoso do que os deuses das nações onde estavam guerrando. E nós não sabemos se aquela era uma festa religiosa ou se era uma festa ocasional, mas então ele tira os utensílios daquele templo e traz para dentro da festa. Salomão havia feito um templo muito bonito, havia muito ouro naquele templo, então provavelmente quando os babilônicos invadem Jerusalém, eles levam aquele ouro e tantas outras peças bonitas e importantes que haviam no templo. Mas, então eles estão no meio de uma festa. E aquela festa da Babilônia, como todas as outras festas, tinha uma total depravação moral. Aquele ato, então, peças sagradas trazem de Deus ali para dentro
e as pessoas começam a utilizar para adorar outros deuses. Aquilo era uma grande afronta ao Deus do céu. No meio daquela celebração, uma mão aparece na parede e profetiza a queda da Babilônia. O rei fica com muito medo, chama Daniel, mas naquela noite, depois de alguns atos, o Império Medo-Persa, o segundo rei, na estátua de Daniel, o segundo reino, ele conquista a Babilônia, invadindo a cidade pelo sistema da água. Mas ele não destrói o império. Babilônia é um reinado muito importante, então o rei incorpora aquela cidade no domínio dele. Ele reestrutura totalmente o reinado da Babilônia. Vários escravos são libertados, inclusive o povo judeu pode voltar agora para reconstruir Jerusalém. Eles podem reconstruir o muro, eles podem reconstruir a cidade, mas eles têm a liberdade de reconstruir a cidade se eles continuarem fiéis ao governo da Medo-Pérsia agora. Bom, várias das pessoas, dos judeus, eles continuam na cidade da Babilônia e na região. E essas pessoas, eles serão moradores, os familiares dessas pessoas, inclusive lá na frente, quando a gente for ver em Atos, nos primeiros capítulos do livro de Atos, eles eram judeus da diáspora que naquele momento eles tinham começado as primeiras gerações a morar naquelas cidades. Mas agora o novo líder, ele é Medo, que consequentemente ele também é o líder da Babilônia. E o nome dele é Dário. Ele ocupa o reinado e ele tem uma ideia. Ele coloca 120 príncipes, que são as pessoas que serão nada mais nada menos que governadores, que governarão cada uma das províncias persas. Mas acima desses 120, existem 3 líderes, do qual Daniel é um deles. Daniel, nessa época, a gente falou que ele veio para a Babilônia com aproximadamente 15 anos, de 13 a 17, mas nessa época ele tinha mais de 80 anos de idade, mas ele seguia trabalhando ativamente. Ele tinha um comportamento diferenciado. A Bíblia fala que o Espírito de Deus auxiliava nas funções que ele exercia. E Dário percebe isso, e por isso ele quer colocar Daniel numa posição ainda mais superior, como se ele fosse um vice dele, para governar todo o reino ali da Medo-Pérsia. É importante pontuar que o Império da Medo-Pérsia era um reinado muito aberto, então haviam pessoas de outras culturas que trabalhavam, inclusive, para o rei. Ele queria montar um império que várias outras civilizações trabalhassem num modelo quase de colaboração para ajudar com que o império fosse maior. E cada um, inclusive, dessas outras civilizações, elas tinham a permissão de adorar os deuses locais. E por isso que você tinha pessoas de outras nações ali no meio do império, como, por exemplo, Daniel. Dentre todos os servidores, Daniel ele era um líder diferenciado, pois a Bíblia fala que ele adorava o único Deus vivo, o Deus Altíssimo. E Daniel adorava a Deus e orava de maneira especial 3 vezes ao dia, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Quando eu era criança, eu lembro que uma vez, lendo essa história pela primeira vez, eu olhei e pensei, bom, eu oro para dormir, eu oro para acordar, eu oro antes de cada refeição, eu oro 5. Se Daniel na Bíblia é considerado uma pessoa de oração, eu acho que eu sou considerado um pouquinho mais, porque eu oro um pouco mais, quase o dobro na verdade. Mas na verdade, repare que a Bíblia não fala que Daniel orava apenas 3 vezes ao dia, mas que ele orava 3 vezes dessa maneira especial. Uma oração com as janelas abertas e virado para Jerusalém. Uma oração que se tornava público e um testemunho para as outras pessoas. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese muito especial também, muito importante, porque algumas pessoas ficam um pouco confusas. Porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus 6, no versículo 5 a 6, você vai ver um texto ali muito importante também. Mateus 6, no versículo 5 a 6. Esse é um momento onde Jesus está condenando algumas atitudes dos líderes judeus, e ele fala aqui no versículo 5 a 6, o seguinte, Mateus 6, 5 a 6. E quando orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Deus que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, ele dará a recompensa.
Pode parecer que o que Daniel estava fazendo ia contrário ao ensinamento de Jesus, mas na verdade são textos totalmente diferentes, porque o problema daqueles líderes judeus não era o fato de orar em público, mas o fato de querer se exaltar o seu próprio nome, ganhar uma glória pessoal pelo que eles estavam fazendo. Em contrapartida, Daniel, ele sofre até perseguição por fazer isso, mas ele faz isso como um ato de louvor e de evangelismo para as outras pessoas. Aqueles homens, eles sentem uma grande inveja de Daniel, e eles conseguem convencer que o rei assine um decreto. Dário era o rei Medo, e na tradição deles, toda lei que fosse feita não poderia ser mudada. Assim como no Egito, assim como na Babilônia, pois o rei era visto como quase um semideus. E para mostrar que o rei não mudaria suas ideias, pois as ideias de um rei eram perfeitas, havia essa lei onde o rei da Medo e da Pérsia, que eram duas civilizações juntas, não poderiam mudar um decreto ou uma lei. Aí começa então a criar a cena dessa história, pois agora o rei ele não poderia voltar mais atrás. Essa era uma das grandes práticas que naquela época se tinha. Ele não poderia abolir aquele decreto. Tudo, então, para que o rei tivesse uma imagem de um semideus. Daniel é jogado, então, na cova dos leões. E, mais uma vez, como praticamente todas as histórias do livro de Daniel, essa parece que terá um final triste. Todas as histórias do livro de Daniel possuem algumas singularidades em comum. Os seguidores de Deus são pessoas importantes, mas eles sofrem alguma perseguição por conta da fé deles. Eles continuam fiéis a Deus e por conta da sua fé eles são condenados. Mas Deus opera milagre e os salva. É assim no banquete, no primeiro capítulo, na fornalha ardente, no sonho da estátua e nessa história também. Talvez você já conheça essa história, mas imagine que você está ouvindo essa história pela primeira vez. Parece que será a história de outro mártir que decidiu ser fiel a Deus e por conta disso foi jogado ali com os leões. Eu imagino que Daniel continuava a ser fiel a Deus e para ele, se ele seria salvo ou se ele não seria salvo, esse não era o ponto que fazia ele ser fiel a Deus. Mas a história continua. Dário está triste por Daniel. Ele só pensa nisso essa noite. E é por isso que ele não consegue comer, ele não consegue ouvir música, ele não consegue dormir. E na manhã seguinte ele vai até a cova então para certificar que Daniel estava morto. A gente pode pensar que Dário ele tinha ainda alguma chance de crer que Daniel estava vivo, que talvez Deus tivesse ajudado Daniel a escapar. Nos versículos que a gente leu fala isso, mas fala também que ele vai chamar Daniel com uma voz triste, pois ele imagina que Daniel morreu. Mas para a surpresa dele, e especialmente para a surpresa dos líderes invejosos, Daniel sobreviveu. Dário então aplica um ato de justiça e manda matar todos que queriam matar Daniel. Quantos líderes aquele rei não perdeu? Governadores, príncipes, pessoas em cargos de confiança, cargos altos. Mas o testemunho de Daniel foi tão forte naquele momento que ele vai e assina esse decreto. E nós temos depois, nesse mesmo capítulo, em Daniel 6, alguns dos versículos mais bonitos dessa história. Olha o versículo 25 ao versículo 27, diz assim: Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam ao Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, é o que permanece para sempre. O rei não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha que bonito. Aquele testemunho de Daniel acabou chegando ao rei e tocando o coração dele. Mas existem 3 aspectos importantes dessa história que falam ao meu coração e ajuda a gente quando passa por um momento de provação. O primeiro aspecto é que antes da bênção, provavelmente virá a provação. O Salmo 73 é um dos capítulos da Bíblia mais interessantes. Nesse capítulo, o salmista ele fala que ele quase perde a fé por conta das provações que ele está vendo. Ele começa a olhar
a prosperidade das pessoas que são más. Ele começa a ver as coisas acontecendo naquele contexto. E ele começa então a temer até mesmo pela própria salvação dele. Mas é que o fato é que Deus é especialista em auxiliar pessoas em momentos de provação. É assim na história de José sendo acusado injustamente, é assim na história de Esther, é na história de Davi, pessoas que passam por um momento delicado, de momento de provação, mas que Deus opera um milagre e ajuda essas pessoas a passarem por esse momento. Todos eles passaram por uma provação antes de receber um milagre. Não é porque Deus precisa de uma provação para mostrar que Ele nos ama, mas muitas vezes é no momento da nossa provação, é no momento quando o barco vai afundar, que nós percebemos que nós não temos forças. E por conta disso, nós abrimos e confiamos o nosso coração a Deus. Daniel foi fiel no mínimo. E por ele ser fiel no mínimo, ele conseguiu ser fiel em momentos de extrema dificuldade. Mas tudo isso foi por conta da fidelidade que ele tinha nos mínimos detalhes, até mesmo em orar de portas e janelas abertas, mesmo quando ele tinha risco de morrer. O segundo aspecto dessa história é que a fidelidade a Deus e o sofrimento são coisas diferentes. Às vezes nós queremos criar uma lógica aonde sermos fiéis a Deus nos faz pessoas mais felizes, pessoas com uma vida mais fácil, ou talvez o inverso, ser fiel a Deus faz com que soframos mais. Mas na verdade não existe nenhuma lógica nesse pensamento. É por isso que na Bíblia temos personagens que sofreram muito, como Paulo, os apóstolos, até mesmo Jesus, que tem uma vida de constante sofrimento, pessoas que eram justas e por conta disso sofrem, mas ao mesmo tempo nós temos o inverso. Abraão, José, o próprio Daniel, pessoas que amavam a Deus e por conta disso prosperaram. Uma vida confortável e sem sofrimento são coisas absolutamente diferentes. Pode ser que você vai ter uma vida confortável sendo fiel a Deus ou não, mas o mais importante é ser fiel a Deus mesmo nesses momentos. E o terceiro aspecto dessa história é que não importa quão ruim seja o cenário, você nunca estará só. Eu comecei a falar sobre as tormentas que a gente pode ter. A primeira vez que eu fui viajar de avião sozinho, eu era novo, e eu estava perto ali do corredor, e quando eu estava naquele corredor, começou uma tormenta, uma tempestade muito forte. O avião começou a tremer e eu comecei a ficar com muito medo. Mas do outro lado do corredor, um pouco na minha frente, havia um pai, segurando uma criança, uma filhinha no colo, e ela estava dormindo. Aquela cena eu ouvi há mais de 17 anos, quase 18 anos atrás. Mas não me esqueço daquela cena, pois aquela cena mostra que da mesma maneira como aquela criança podia dormir numa tempestade, pois ela não estava sozinha, nós podemos descansar, mesmo em meio às nossas tempestades da nossa vida, pois há um Deus, há um Pai que nos ama, e não importa quão ruim estiver a situação, não importa se estivermos em uma cova dos leões, Deus trará conforto e estará conosco também trazendo proteção. Essa história de Daniel mostra que Deus ama a nós, mesmo em meio a problemas que possam parecer o contrário. Vamos orar para que possamos confiar em Deus também dessa maneira como Daniel? Senhor Deus, obrigado por tantas histórias de pessoas que confiaram em Ti e sabemos que o Senhor não tira a proteção dessas pessoas. Pedimos para que o Senhor possa também confiar e cuidar da nossa vida. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.